Olá, bem-vindo ao canal Café com Segurança. Eu sou Nayan Martins, engenheiro de segurança do trabalho. O objetivo do vídeo de hoje é que nós vamos falar sobre PCMSO NR7. Se você já nos conhece, obrigado pela sua audiência, e se você é novo no canal, seja bem-vindo. Pessoal, então, o que é PCMSO? PCMSO é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, onde determina a obrigatoriedade da elaboração e implementação de todas as empresas e instituições que admitam trabalhadores e, a partir desta, promova uma conservação da saúde desses funcionários. Ela faz parte, então, de um conjunto mais amplo de outras ferramentas que também vem a prevenir e a garantir a saúde dos trabalhadores. Então ela faz parte desse grupo. Como vocês já viram em outros vídeos, todos esses programas e laudos vêm a se complementar. Logo, o PCMSO também vem para promover a saúde dos trabalhadores, né? Então é um programa conhecido como PCMSO, é elaborado por médico do trabalho, onde ele vai seguir alguns procedimentos, algumas recomendações da norma para a elaboração desse documento. Eu vou estar trazendo para vocês quais são as particularidades desta norma, né, e informações assim mais apuradas de cunho prático, então, para vocês estarem entendendo melhor o que é o PCMSO. Pessoal, então o PCMSO ele tem cunho mais de preservação da saúde do trabalhador de uma maneira que seja precoce essa análise, né? Então vai ser estipulados exames, vai ser realizado exames complementares, o exame clínico, então uma soma de dados e de informações que vão estar trazendo para nós características da saúde do trabalhador, né? O PCMSO, o seu documento em si, ele vai estar trabalhando em conjunto com o PPRA e trazendo informações necessárias para identificar precocemente todos os agravos que estão diretamente relacionados com os riscos que os funcionários estão expostos no seu ambiente de trabalho. Então, para vocês imaginarem, um funcionário que está exposto a frio, a poeira, então vai ser determinado por um médico do trabalho quais são os exames mais adequados para a identificação desses agentes, do efeito desses agentes na saúde do funcionário da maneira mais precoce possível. Então, o PCMSO é uma ferramenta importantíssima para a saúde e conservação da qualidade de vida dos nossos trabalhadores e deve seguir alguns preceitos que estão lá na NR7. Pessoal, e quanto às obrigações do empregador para esse documento? Então, ele tem a obrigação de garantir a elaboração, a implementação e a eficácia desse programa, tá? Ele tem que garantir também que todo esse programa, todo esse custo não pode ser repassado para o empregado. Então ele deve custear esses custos aí. Quanto ao exame, quanto à contratação da equipe para a elaboração do documento, para a implementação e tornar isso efetivo mesmo, todo esse custo deve ser custeado pelo empregador. O empregador também deve indicar o médico coordenador do PCMSO. Se a empresa for pequena e não tiver a obrigatoriedade, conforme está lá no anexo da NR4, se ele não tiver um médico composto na empresa, no quadro de funcionários, ele pode indicar um terceiro assim para ser o responsável então pelo PCMSO da sua empresa. Ele deve garantir também a obrigatoriedade da realização dos exames tanto no admissional, no periódico, no retorno ao trabalho, no demissional, na mudança de função, que cada um vai ter as suas características, mas o empregador ele tem a obrigatoriedade então de estipular e garantir essa implementação admissional. Então esses exames devem ser elaborados pelo médico antes que o funcionário assuma a função que está sendo contratado. A gente costuma ver muito empregados já há algum bom tempo trabalhando já para a empresa, já executando a sua atividade e ainda não passou por exames. Então tomar muito cuidado com essas situações, não deixar que isso aconteça na sua empresa, tá? Então antes do funcionário realizar as atividades laborais na empresa, ele deve passar por exames médicos a fim do médico estar determinando e avaliando esse trabalhador se ele tem condições físicas, né,
e psicológicas para estar realizando essa atividade na empresa, né? A gente sabe que dependendo do risco que o empregado tiver exposto, então ele vai ter que ter características específicas para estar se tornando apto para executar essa atividade, né? Atividades de risco, principalmente trabalho em altura, espaço confinado, os funcionários têm que passar por uma certa bateria de exames para que consiga convencer o médico de que aquele funcionário está saudável o suficiente para executar essas atividades. Então, no admissional, os exames devem ser realizados antes que o funcionário esteja atuando na empresa. Quanto ao periódico, você sabe qual é o período que deve ser realizados os periódicos dos seus funcionários? Então, para funcionários menores de 18 anos e acima de 45 anos, eles devem realizar o periódico de ano em ano. E para os funcionários que não estão expostos a riscos, acima de 18 anos e abaixo de 45 anos, eles podem estar fazendo o seu periódico a cada 2 anos. E para funcionários que retornam ao trabalho, então se ele ficou afastado das suas atividades menos de 30 dias, ele não precisa fazer os exames de retorno ao trabalho. Agora, se ele ficou mais de 30 dias afastado das suas atividades, ele deve passar pelo exame clínico para retorno ao trabalho. Pessoal, e quanto à mudança de função? Então o funcionário vai estar passando por uma nova avaliação sempre que ele estiver trocando de função, ou de posto, ou de características de posto de trabalho, e ele vai ter que passar por esses exames sempre que ele tiver alteração dos riscos que ele está exposto. Ou seja, se ele está num setor com temperatura ambiente, ele passa por um setor com temperaturas baixas, ou um local frio ou quente, ou com exposição a poeira, a ruído, enfim, ele vai ter que estar passando por esses exames para o médico estar determinando se ele está apto ou não a fazer essa troca de função. Afinal de contas, ele vai estar exposto a diferentes riscos. Então ele precisa ser avaliado. E os exames demissionais, quando que devem ser feitos? Pessoal, uma coisa que pouca gente sabe é que a gente consegue aproveitar os exames dependendo do grau de risco da minha empresa. Por exemplo, se o grau de risco da minha empresa for 1 e 2, eu consigo aproveitar um periódico, por exemplo, que tenha sido feito antes de 135 dias, por exemplo. Se por acaso o seu funcionário passou por exames e a sua empresa é grau de risco 1 e 2, você consegue aproveitar todos os exames, análise clínica, todos dentro desses 135 dias. Agora, se a sua empresa é grau de risco 3 ou 4, você consegue aproveitar os exames no máximo de 90 dias. Tá, mas qual é o grau de risco da minha empresa? Bom, daí você vai ter que ver no anexo 1 da NR4, pessoal. Então assim, pessoal, para cada exame feito pelo médico, ele deve emitir o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, no mínimo em 2 vias. Uma vai ser entregue para o funcionário e outra vai ser arquivado na sede da empresa. Lembrando que frentes de trabalho, por exemplo, de construção civil, deve ter esse registro também na própria obra. Deve ter um local lá para ser arquivados esses documentos. Caso sofra uma sanção, uma visita do Ministério do Trabalho, enfim, ele deve ter esses documentos à mão, né? Muito importante sim lembrar disso. Pessoal, uma coisa importante assim, todos os dados levantados nos exames clínicos, nos exames laboratoriais, enfim, devem ser colocados isso num prontuário clínico ocupacional. Ou seja, o médico vai estar registrando todo o desencadear laboral desse funcionário conforme ele vai passando por exames periódicos, enfim. O médico vai estar fazendo esse registro e esse registro vai estar sob responsabilidade do médico coordenador. Então vai ser feito um histórico de toda a vida laboral enquanto permanecer na empresa. O funcionário vai ter todo esse registro desse período laboral realizado pelo médico. Então, pessoal, se você ficou até o final do vídeo, provavelmente você deve ter gostado do vídeo. O meu muito obrigado. Estarei falando um pouco mais sobre o PCMSO nos próximos vídeos. E para não deixar esse vídeo muito comprido, então eu vou encerrando por aqui. O meu muito obrigado a você.